Fala, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje, vamos mergulhar em um dos capítulos mais dramáticos da história da América do Sul, a Batalha de Lomas Valentinas. Este não foi um confronto qualquer. Foi a última grande batalha da Guerra do Paraguai, antes da caçada final a Solano Lopes. Entre os dias 21 e 27 de dezembro de 1868, em uma região de colinas perto de onde hoje fica a cidade de Vila Elisa, no Paraguai, o destino de uma nação foi selado. Foi um combate decisivo, que praticamente aniquilou o que restava do exército paraguaio e mudou o curso da guerra para sempre. Preparem-se, porque a história que vou contar é intensa e cheia de heroísmo, desespero e reviravoltas. Para entender a importância de Lomas Valentinas, a gente precisa voltar um pouco no tempo. A Guerra do Paraguai tinha começado lá em 1864. De um lado, o Paraguai, governado com mão de ferro por Francisco Solano Lopes. Do outro, uma poderosa coalizão, a Tríplice Aliança, formada por Brasil, Argentina e Uruguai. A guerra, que já durava 4 longos e sangrentos anos, tinha sido devastadora para o Paraguai. O país perdeu territórios imensos, viu sua produção agrícola e industrial serem destruídas e, o mais trágico de tudo, perdeu uma parte gigantesca de sua população masculina. As estimativas, embora debatidas, falam em mais de 200 mil mortos. Era uma verdadeira hecatombe. Ao final de 1868, a situação era crítica para os paraguaios. O exército brasileiro, comandado pelo experiente Marechal Luiz Alves de Lima e Silva, o Duque de Caxias, avançava de forma implacável. As forças aliadas já tinham conquistado fortalezas que pareciam impenetráveis, como a de Humaitá, que caiu em julho daquele ano. Depois vieram outras derrotas dolorosas para os paraguaios em batalhas como Lomas Acosta, Itororó e Avaí. Após essa sequência de reveses, Solano Lopes e o que sobrava de seu exército, exaustos e desmoralizados, não tiveram outra opção a não ser se entrincheirarem em um último bastião de defesa, as colinas fortificadas de Lomas Valentinas. Para eles, era a última cartada, uma luta de vida ou morte pela sobrevivência da nação. O cenário da batalha era uma linha de colinas estrategicamente posicionadas, com 2 pontos principais, Itaibaté e Lomas Acosta. A defesa paraguaia era impressionante. Eles cavaram trincheiras profundas, aproveitando cada elevação do terreno para criar uma fortaleza natural. Do lado paraguaio, a situação era desesperadora. Eram cerca de 8 a 10 mil soldados, mas muitos deles estavam doentes, eram jovens demais ou idosos demais para lutar. A fome era constante e a munição, escassa. Eles contavam com apenas umas 30 peças de artilharia. Mesmo assim, a determinação era total. Eles sabiam que aquela era a luta final. Do outro lado, a Tríplice Aliança, composta majoritariamente por brasileiros, era uma força esmagadora. Eram entre 23 e 27 mil homens bem equipados e alimentados, apoiados por mais de 70 peças de artilharia. A superioridade numérica e material era gigantesca, mas Caxias sabia que atacar uma posição tão bem fortificada seria um desafio sangrento. A geografia do local favorecia os defensores, e os paraguaios já tinham provado em outras batalhas que lutariam até o fim. O palco para o confronto final estava montado. O ataque começou em 21 de dezembro de 1868. As tropas aliadas não foram direto para o confronto. Primeiro, iniciaram um cerco inteligente, fechando todas as possíveis rotas de fuga e de suprimento. A ideia era sufocar o inimigo antes de atacar. No dia 22, uma figura importante assume um papel decisivo no comando das operações ofensivas. O general brasileiro Gastão de Orleans, o Conde Deu, genro do imperador Dom Pedro II. A estratégia de ataque era multifacetada. A infantaria avançava em ondas subindo as colinas debaixo de fogo inimigo. Ao mesmo tempo, a artilharia aliada bombardeava sem piedade as trincheiras paraguaias, tentando abrir brechas na defesa. E a cavalaria, por sua vez, tentava flanquear as posições pelo sul, buscando um ponto fraco. A resistência paraguaia
foi simplesmente feroz. Os relatos da época são aterrorizantes. Descrevem combates corpo a corpo brutais, onde a luta era na base da lança contra a baioneta. Atiradores paraguaios, escondidos em valas e arbustos, causavam baixas constantes nas tropas que avançavam. Cada metro de terreno conquistado pelos aliados era pago com muito sangue. Os soldados paraguaios, mesmo em menor número e com menos recursos, lutavam com uma bravura que impressionou seus inimigos. Era a defesa desesperada de sua terra. A batalha chegou a um ponto crítico no dia 24 de dezembro, véspera de Natal. Após dias de combates intensos, as trincheiras de Itá e Baté, um dos pontos centrais da defesa, finalmente foram tomadas pelos aliados. Com isso, a linha defensiva paraguaia começou a desmoronar. O cansaço, a fome e a falta de munição começaram a pesar de forma decisiva. Percebendo a oportunidade, no dia 26 de dezembro, Caxias deu a ordem para um avanço geral em todas as frentes. O que se seguiu foi menos uma batalha e mais um massacre. A resistência paraguaia, embora ainda valente, já não conseguia conter a maré avassaladora das tropas aliadas. Há relatos comoventes de soldados paraguaios que, sem munição, lutavam com pedaços de pau, pedras e até mesmo com baionetas que arrancavam dos corpos dos caídos. Lutaram até o último suspiro. O fim da batalha veio no dia 27 de dezembro de 1868. As últimas posições de resistência paraguaia finalmente caíram. No meio do caos, Solano Lopes conseguiu escapar. Ele fugiu com um pequeno grupo de cerca de 200 homens, embrenhando-se pelo interior do Paraguai, dando início a uma longa e desesperada fuga. Enquanto Lopes escapava, seu irmão, o ministro paraguaio Venâncio Lopes, foi capturado. Com a liderança dispersa e as defesas destruídas, milhares de soldados paraguaios se renderam. A Batalha de Lomas Valentinas estava terminada. A vitória da Tríplice Aliança era completa e esmagadora. Os números da batalha refletem a brutalidade do confronto. Do lado paraguaio, as estimativas apontam para mais de 4.000 mortos e outros 2.000 feridos ou feitos prisioneiros. Do lado da Aliança, as baixas foram menores, mas ainda significativas. Mais de 1.500 mortos e feridos, a grande maioria deles brasileiros. As consequências foram imediatas e devastadoras para o Paraguai. O exército paraguaio, que já estava enfraquecido, deixou de existir como uma força de combate organizada. O país entrou em colapso total. Para o Brasil, a vitória consolidou sua influência militar na região e abriu caminho para o fim da guerra. Mas o conflito ainda não tinha acabado. Solano Lopes continuou sua fuga, sendo perseguido implacavelmente pelo que ficou conhecido como a Caçada a Lopes. A guerra só terminaria oficialmente mais de um ano depois, em 1º de março de 1870, com a morte de Lopes na Batalha de Cerro Corá. Pra gente ter uma ideia, a região onde essa batalha sangrenta aconteceu hoje é uma área urbana, a poucos quilômetros do centro de Assunção, a capital do Paraguai. Ainda existem alguns monumentos e vestígios das trincheiras que foram preservados, como cicatrizes na paisagem que nos lembram daquele conflito. Uma curiosidade triste é que muitos dos soldados paraguaios que lutaram em Lomas Valentinas eram extremamente jovens, com idades entre 13 e 16 anos. Eram crianças e adolescentes jogados na linha de frente. Após a batalha, com a destruição quase total da força masculina, muitas mulheres paraguaias se juntaram aos restos do exército, não apenas como enfermeiras, mas também como combatentes, as chamadas soldadeiras, mostrando uma resiliência incrível. Lomas Valentinas não foi apenas uma batalha. Foi o fim de um país que lutou até o último homem, a última criança, a última gota de sangue. A história da Guerra do Paraguai é um lembrete poderoso de que, no fim das contas, nenhum conflito deixa vencedores inteiros. Todos saem marcados pela dor e pela memória. Obrigado por assistirem até aqui. Se você gostou de conhecer mais sobre esse momento crucial da nossa história, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal
e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Até a próxima!